eu quero convidar você então a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler dos versos de 24 a 29. Colossenses capítulo 1, de 24 a 29. O objetivo dessa segunda parte é a exposição bíblica de fato. Nós vamos passar e caminhar um pouquinho sobre esse texto, olhar para a riqueza do ministério do apóstolo Paulo e ver como isso é importante para nós como igreja, quando olhamos para a nossa tarefa como evangelistas, mas principalmente para o ministério pastoral da igreja local, sendo esse o tema, o púlpito evangelismo que o nosso irmão nos concedeu. Colossenses 1, de 24 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais quis Deus dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar. Ó Deus eterno e precioso, Deus de graça e amor, louvamos o Teu nome e exaltamos a Ti pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos dê graça para entender a Tua verdade, para aplicar às nossas vidas. Abre nossas mentes, nossos corações, nos ensina, ó Deus perfeito e bendito, nos instrui, nos educa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos mais famosos teólogos presbiterianos do mundo, Dr. R.C. Sproul, contou certa vez, ele é um popular teólogo, um grande, brilhante teólogo, ele contou certa vez sobre uma pergunta feita por um dos seus estudantes, um jovem estudante, que olhou para ele e perguntou, assustado e maravilhado. Ele disse, como é que era para você quando você era apenas um ministro? E aí o Sproul disse, eu perdi a cabeça na hora dessa. Eu explodi diante dele e fiz a seguinte pergunta, o que você quer dizer com apenas um ministro? Você realmente acha que o ministério da igreja local é algo baixo? Você ainda não entendeu que o mais alto chamado da terra é exatamente ser um ministro da igreja local? E que Deus, por exemplo, só tinha um filho, e Ele fez do seu filho um pregador. Quando a gente pensa como daquele jeitão do Sproul de dar aula, a gente certamente imagina que ele usou toda aquela verve dele para falar isso, mas ele tinha razão. Talvez ele falou aqui um pouco de maneira jocosa, mas ele tinha razão. Ele estava dizendo e querendo mostrar para aquele jovem estudante que o ministério cristão é o mais alto chamado que um homem pode ter na face da terra. Aliás, o pastor Martin Lloyd-Jones diz em seu livro sobre pregação e pregadores, e no prefácio que ele faz ao Sermão do Monte, diz que a maior honra que um ser humano pode ter é ser chamado para pregar a palavra de Deus. Eu creio nisso. John Wycliffe, por exemplo, o grande pré-reformador, a estrela da manhã da reforma, ele escreveu exatamente o seguinte, o mais alto serviço que os homens podem obter na terra, ou receber na terra, é pregar a palavra de Deus. O serviço, ele é concedido particularmente aos sacerdotes, aos pregadores, e, portanto, Deus mais firmemente demanda deles que eles preguem a palavra. E por esta causa, Jesus Cristo deixou outras obras e ocupou-se especificamente com a pregação. E assim foi com os apóstolos e assim também com todos os pregadores que vieram depois. E Deus os amou por isso. No último século, um pregador de Edimburgo chamado Alexander White, tentando estimular um pastor desencorajado, ele disse, você já parou para pensar que os anjos ao redor do trono invejam essa grande obra que você tem? Portanto, vá
cresça em graça, cresça em poder como um pregador do Evangelho. Nos nossos dias, há pouco tempo, eu li de um pregador chamado W.S. Sangster, que era do grande salão de Westminster em Londres. Ele disse: chamado a pregar, comissionado por Deus para ensinar a palavra, um arauto do grande rei, uma testemunha do eterno Evangelho, pode ter algum trabalho mais elevado e mais santo do que este? A suprema tarefa que Deus deu ao seu Filho, ao enviar seu único Filho ao mundo, pregar o Evangelho. E em toda a frustração e confusão dos nossos tempos, é possível imaginar um trabalho de comparável importância do que é o da proclamação da vontade de Deus para os homens perdidos? Eu concordo com tudo isso e eu creio que isso é importante. Não obstante a gente, de fato, perceber que nós somos chamados para diferentes ocupações na igreja, e todas essas ocupações chamadas por Deus, da vontade de Deus, são santas, o ministério do Evangelho é, em suas variadas formas, o mais alto chamado possível. O ministério é tão importante que Paulo tem que falar disso aqui. Ele nos introduziu em Colossenses na supremacia de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da criação, versos 15 a 17. E não existe nenhuma força maior do que Ele. Ele é o Senhor de tudo que há, Ele é o Criador de tudo. E Ele é o Senhor da igreja. Você não precisa de ninguém mais, você só tem Cristo e Ele é suficiente. E Ele é o único que reconcilia pecadores consigo mesmos, versos 19 a 23. Mas agora Paulo mostra que aqueles que conhecem Cristo, o Supremo Senhor da igreja e reconciliador, devem pregar de maneira consistente o Evangelho para as pessoas. Paulo nos dá aqui uma perspectiva maravilhosa e balanceada do que é, de fato, a pregação do Evangelho e os aspectos do próprio ministério dele, que se aplicam a nós, aos ministros da palavra e a todos que são chamados para pregar o Evangelho. Nós vamos ver pelo menos algumas coisas aqui, umas 4 coisas que ele fala. A atitude dele, o alvo, a tarefa, o propósito, a devoção. Mas eu quero trabalhar dessa forma tranquila, olhando para cada um dos versos e perceber como isso é proveitoso. Esse texto é extremamente proveitoso para mim, como pregador, para os pastores aqui, para os que almejam o ministério pastoral, mas também são proveitosos para todos os crentes, para todo verdadeiro e sério crente, porque nós somos chamados para o ministério na igreja, qualquer que seja ele, e qualquer que seja a posição que nós tenhamos na igreja, devemos fazer com todo o coração, buscando a glória de Deus. Vamos olhar então, verso 24, a atitude. A atitude é a primeira coisa. Veja o que ele diz aí: agora me regozijo nos sofrimentos por causa de vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo explicitamente está aqui, meus queridos, se regozijando nos sofrimentos. E para a nossa cultura secularista, para o mundo em que nós vivemos, é uma perspectiva completamente incompreensível. Talvez alguém dissesse aqui: isso aqui é um masoquismo batizado. É uma loucura você se alegrar em sofrer. Até mesmo na mentalidade evangélica moderna, crente e sofrimento são antagônicos. Aliás, muita igreja diz: pare de sofrer, enquanto Paulo diz: eu me regozijo. E quando você lê a Bíblia, você vai perceber que sofrimento e cristão não são contrários, né? Mas faz parte da vida cristã. Em Romanos 5:3, Paulo fala sobre exultar nas tribulações. E a palavra exultar significa se gabar mesmo, sabe? Se gloriar. 1 Pedro 4:3, Pedro fala sobre sofrimento e regozijo. Se vocês sofrem por causa do nome de Cristo, alegrem-se. Em Atos, capítulo 5, verso 41, é dito que os apóstolos se regozijaram porque eles foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. E Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, ele se regozija. Mas por quê? Não é pelo sofrimento em si. Cristãos não amam o sofrimento. Nós não somos masoquistas, né? Alguns irmãos são, porque torcem para certos times, né, que não tem mundial, né, Rafael? E aí acabam sofrendo. Mas nós não gostamos de sofrimento, não amamos o sofrimento. Mas por que ele se alegrava e se regozijava? O texto diz: porque o seu sofrimento fazia bem para a igreja. Veja o verso 24. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por causa de vocês. E na minha carne eu preencho o que estava faltando por causa do seu corpo, que é a igreja.
Então, sem esse sofrimento voluntário, que ele até descreve em outros lugares no Novo Testamento, sem essa grande devoção e disposição, o Evangelho nunca teria se espalhado, ou não haveria nenhuma igreja na Ásia. O Evangelho se espalhou através da dureza, das lutas e das tribulações missionárias. Mas há mais aqui, há mais para você observar. Ele diz que faz isso por causa da igreja. Sabe por quê, irmãos? É porque crentes crescem através de seu sofrimento pessoal. E se tem um crente que eu conheço, que cresceu muito, porque Deus escolheu ele para sofrer, é o meu amigo Dilvan. Desde que eu conheço, o negócio é pesado sobre a vida dele. E toda vez que um crente cresce em meio ao sofrimento, o bem que ele recebe da graça de Deus flui para as outras pessoas e assim edifica a igreja. John Newton, o autor do famoso hino Amazing Grace, aquela graça maravilhosa, ele disse: Deus apontou os seus ministros para serem exercitados plenamente, tanto por fora quanto por dentro, para que eles possam simpatizar-se com o rebanho e saber e conhecer em seus próprios corações o engano do pecado, as enfermidades da carne, de modo que e o modo como o Senhor dá suporte e sustenta aqueles que confiam nele. Essa simpatia que os pastores, por causa do sofrimento e pela pregação do Evangelho, eles têm uma simpatia com o sofrimento dos outros. Ou seja, o benefício dos servos de Deus é um benefício para todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Para Paulo, essa era a causa do regozijo. É por isso que, às vezes, isso porque muitas vezes o sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo é uma fonte de grande bênção para a igreja, por causa do caráter elevado que é transferido na relação entre os companheiros crentes. Mas talvez a segunda razão que Paulo dá para essa alegria no sofrimento, você vai olhar o verso 24, é que ele preenchia o que faltava nos sofrimentos de Cristo. E esse é um texto muito difícil. Ele é tão debatido que provavelmente existem milhares de livros escritos por intérpretes nesses últimos 2000 anos tentando explicar o que Paulo queria dizer. Nós sabemos o que ele não significa. Paulo não está dizendo que faltou alguma coisa na obra de Jesus Cristo, que ele não foi completo na sua obra, que ele até morreu na cruz, mas faltou alguma coisa que Paulo estava completando. De maneira nenhuma. Aliás, a mensagem de Colossenses é que Cristo é suficiente. A mensagem da carta é que você não precisa de ninguém para ser reconciliado com Deus, para ser perdoado, para ter tudo. Cristo é tudo e nele vocês são perfeitos. Então não significa que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Jesus fez metade da obra, eu estou fazendo a segunda parte. Não é esse o sentido. O trabalho de Cristo foi completo. Mas uma coisa que a frase ensina, por certo, meus queridos, e que todos vão concordar com isso, é que há uma profunda identificação entre Cristo e a igreja por meio do sofrimento. Paulo sabia disso. Na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele, Saulo estava perseguindo a igreja. Saulo estava fazendo a igreja sofrer. Mas ele aprendeu naquela estrada que ele estava, na verdade, fazendo Cristo sofrer. Saulo, Saulo, por quê me persegues? Jesus estava sendo perseguido no corpo dos seus seguidores. Imediatamente depois, você vai ver em Atos 9,16, que através do servo que ele levanta, Ananias, ele vai dizer ao apóstolo Paulo: eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Essa é a ideia. Agora Paulo sofreria e Cristo sofreria nele. E essa é uma coisa estupenda, principalmente para aqueles que estão engajados na pregação do Evangelho, seja por plantar igrejas, seja por envolver-se com missões. O nosso sofrimento e o sofrimento da igreja, enquanto ela se espalha, ela prega, enquanto ela é perseguida, é o sofrimento de Cristo. A perseguição contra a igreja é a perseguição contra o Redentor. Quando vocês veem as notícias de crentes sendo queimados, de igrejas sendo apedrejadas, né, de deputados e vereadores e senadores querendo fazer regras contra o cristianismo, não pensem que é apenas algo contra a igreja. É contra a igreja, mas é pior para eles porque é contra o Senhor da igreja.
Nós somos o corpo, ele é o cabeça, e se nós sofremos, nós, de certo modo, completamos os sofrimentos de Cristo aqui também. A história de uma médica chamada doutora Ellen Roosevelt, uma médica britânica, ela serviu por mais de 20 anos no Zaire, na África. E durante 12 anos e meio, ela se envolveu freneticamente no trabalho lá. Como médica, ela cuidava das pessoas e pregava o evangelho. E ela cuidou de uma região que tinha mais de 500 mil de pessoas. Era muita gente. Ela e a sua equipe comandavam o trabalho médico e a evangelização. Mas em 1964, a revolução no Zaire explodiu. E ela e os seus cooperadores, os seus companheiros, foram aprisionados e por 5 meses e meio eles passaram por tortura e brutalidade que eram impossíveis de algum ser humano suportar. Foram maltratados durante 5 meses. Meus queridos, em uma ocasião, quando ela já estava sendo colocada para ser executada, um jovem estudante de 17 anos tentou defendê-la e foi espancado pelas pessoas como resultado. Aliás, ele foi chutado como se fosse uma bola de futebol e deixado quase morto, ou para morrer perto do cadafalso onde a Ellen seria sacrificada. E enquanto ela olhava aquilo, ela estava doente. Ela registra, porque ela não foi executada, Deus a libertou, mas ela registra que ela tinha a impressão que Deus tinha esquecido dela. Mesmo que ela soubesse, ela dizia: eu sabia que Deus era real, eu não tinha dúvidas de que Deus existe, mas tinha a impressão de que Ele tinha me abandonado. E ela diz que, de repente, o coração dela foi envolvido com um senso da presença de Deus, e ela teve a sensação de que Deus falou com ela algo mais ou menos assim: 20 anos atrás, você me pediu para ter o privilégio de ser uma missionária, o privilégio de se identificar comigo. Esses não são seus sofrimentos, esses são os meus sofrimentos. E a força daquele momento tomou conta dela. A médica foi tomada com um grande senso de privilégio, e no lugar da sensação de que Deus a abandonou, houve um regozijo em seu coração. Ela sentiu a identificação com Cristo, da união com Jesus Cristo. Isso elevou-a além do sofrimento, e ela se regozijou do mesmo modo que Paulo se regozijou na sublime singularidade que ela sentiu de estar participando com Cristo de seus sofrimentos. Irmãos e irmãs em Cristo, nós também passamos por isso. Se nós vamos nos engajar em missões e evangelismo, não espere menos do que sofrimento. Os seminaristas que estão aqui, vocês não imaginam o sofrimento que é o ministério pastoral. É uma maravilha, é maravilhoso, mas é dor, é sofrimento, é incompreensão, angústia, é a família, os irmãos, pessoas que você ama e pastoreia com carinho e devoção, e que de repente são às vezes as pessoas que se levantam contra você, seu nome é difamado, as lutas que você passa, pressão alta, diabetes, não tem como. O sofrimento é um quinhão do ministério, faz parte disso. E como igreja, a nossa parte em pregar o evangelho nesse mundo implica necessariamente em um nível de sofrimento, maior ou menor. Nós seremos e participaremos das aflições de Cristo. Mas sabe o que é legal sobre isso? É que se nós sofremos com Ele seremos glorificados. É o que diz a Escritura. Porque se você não sofre com Ele, provavelmente não será glorificado com Ele. Pense nisso. Paulo, em seu sofrimento, ajudou a preencher as aflições de Cristo. Paulo sabia que seus sofrimentos eram bons para a igreja e que aproximavam mais de Cristo. E cada vez que você e eu sofremos como o nosso mestre sofreu, o nosso Senhor sofreu. Nós temos uma experiência semelhante à de Sadraque, Mesaque e Abednego, que na fornalha ardente foram reunidos com a quarta pessoa, o próprio Senhor. Eis porque Paulo pôde orar em Filipenses capítulo 3, verso 10, eu quero conhecê-lo e o poder da ressurreição e compartilhar os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele em sua morte. Faz parte. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa,
Veja a tarefa dele, versos 25 a 27. Eu me tornei o ministro da igreja, de acordo com a dispensação de Deus dada a mim, por vocês. Presta atenção nessas expressões. Eu sofro por vocês. Me foi dado essa dispensação, a ideia de ser o mordomo por vocês. E veja que ele diz aqui que isso lhe foi dado. Eu me tornei o ministro da igreja. Se você olhar o verso 23, ele diz lá no final que o evangelho que ele pregava, ele diz, do qual me tornei ministro. Enquanto no 25 ele se chama ministro da igreja, porque só é assim que você é ministro da igreja, é só assim que pastores ministram a igreja. Pastores são ministros da igreja porque são ministros do evangelho, servem a igreja ao pregar o evangelho, ao ensinar a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E o desafio aqui é principalmente pregar. Essa é a função principal, e especialmente a exposição do evangelho e a exposição bíblica, porque olha o verso 25, ele diz: me foi confiada a favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A expressão pleno cumprimento significa fazer a palavra de Deus plenamente conhecida. Uma tradução literal seria que eu possa completar a palavra, como está na nossa versão. A ideia aqui é de colocar diante das pessoas, de expor a palavra de Deus de maneira plena. E Paulo diz isso porque as pessoas não podem conhecer Cristo melhor sem conhecer as Escrituras, sem conhecer a palavra de Deus. Pregação, exposição, era o coração do chamado de Paulo. Pregação deve abrir a palavra de Deus. E Paulo afirma aqui que tal pregação é a primária tarefa do ministério que é genuinamente autêntico. Eu fiz questão de dizer genuinamente autêntico, para dar essa ênfase mesmo. É genuíno e autêntico. Verdadeiro ministério é aquele que expõe a verdade, que prega o evangelho, que ensina a escritura. Aliás, não há atalhos aqui. Essa é a tarefa a ser feita. Joseph Parker diz isso. Ele diz: eu tenho feito a minha pregação o meu deleite, o verdadeiro festival da minha alma, e isso é tudo. Jovens, façam a mesma coisa, preguem. E o que é pregar aí para ele? Veja o verso 26 e 27. Ele diz aí: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, o qual quis Deus dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A pregação de Paulo é um mistério. Mistério no Novo Testamento é uma coisa que Deus não revelou antes, foi dando algumas dicas com o tempo, foi revelando progressivamente, mas agora está plenamente conhecido para todo mundo. Na nossa linguagem, mistério é um negócio que está escondido, que ninguém vê, mas na Bíblia é alguma coisa que Deus tinha em mente e que agora ele tornou plenamente conhecido a todo mundo. Mistério é exatamente o que a gente expõe quando o evangelho é pregado. Paulo está dizendo que a tarefa dele é expor tão plenamente a palavra que Cristo e a sua obra sejam plenamente e abertamente conhecidas. Essa é a tarefa do ministério pastoral, essencialmente essa é a tarefa dele. Porque quando pastores, pregadores, missionários, professores de escola bíblica dominical não ensinam plenamente quem Cristo é pelas Escrituras, as pessoas não o conhecem de fato. Enquanto Cristo não é exposto, ensinado abertamente, ele é um mistério oculto para todas as pessoas que não ouvem o verdadeiro evangelho. E, infelizmente, mesmo em igrejas evangélicas, o conhecimento de Cristo está oculto, porque o evangelho não é plenamente pregado, porque a pessoa de Cristo não é plenamente apresentada, porque sua obra não é plenamente ensinada. No lugar dela, autoestima, teologia da prosperidade, entretenimento e coisas desse tipo. Mas Paulo está dizendo que a intenção dele é mostrar os propósitos salvadores de Deus, que são estendidos a todas as pessoas, longe de ser diferente disso. Da perspectiva judaica, isso parecia completamente impossível, por causa do desdém mútuo que existia entre gentios e judeus, especialmente judeus que tinham com os gentios. Por isso é um mistério de fato. O bispo John Green, de Sydney, na Austrália,
ele contou sobre uma época em que ele trabalhava com um grupo de garotos na Austrália e que eles eram de origens diferentes. Alguns eram de origem aborígene, enquanto outros eram descendentes de ingleses. E ele disse que havia uma tensão racial muito grande entre eles. E eles estavam um dia dirigindo um ônibus e eles não estavam sentando pacificamente entre eles, havia conflitos. E isso sempre que ele andava com esses jovens para levar para a escola e tal, havia esses problemas. Até que um dia, quando as coisas começaram a fugir do controle dele, ele parou o ônibus e ordenou a todos que se levantassem. Colocou eles numa fila e disse: a partir de hoje, não existem mais negros e brancos aqui. Todo mundo aqui é verde hoje. E agora sentem. Ele os alinhou, misturou eles e disse: agora diga para mim e diga para os seus, eu sou verde. E eles foram fazendo isso. E entraram no ônibus. Ele dirigiu e no resto do caminho, numa primeira parte, a viagem parecia tão quieta e calma, até que ouviu-se uma voz lá do fundo que diz: ok. O verde escuro de um lado e o verde claro do outro. E aí voltou tudo a ser do mesmo jeito. Os antigos judeus e gentios, gregos, eles eram piores do que isso. Não tinha esse humor todo aqui. Havia uma animosidade que ia muito além da pele. Mas a reconciliação profetizada de judeus e gentios era verdadeiramente um mistério. E então Cristo veio e ele derrubou a parede que havia entre nós e Deus e entre nós mesmos. E agora ele construiu um novo homem e estabeleceu o shalom, a paz. Aliás, Paulo diz em Efésios capítulo 3, o mistério de Cristo, que não foi conhecido aos filhos dos homens em outras gerações, mas que agora foi revelado plenamente pelos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito de Deus. Esse mistério de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo Jesus através do Evangelho. Judeus e gentios agora podem sentar numa mesma mesa e contar-se como um só em Cristo Jesus. E isso é um milagre. E é um milagre maravilhoso que somente o Evangelho faz. E por isso que os pastores devem consistentemente pregar o Evangelho o tempo inteiro, porque o Evangelho é o único que pode criar um único povo de pessoas distintas, culturalmente separadas. Isso acontece apenas porque Cristo está em nós, a esperança da glória, a habitação do Senhor Jesus Cristo é o que faz o milagre possível. Quando as pessoas creem no Evangelho, então as pessoas são transformadas. Todas as diferenças que a gente tem são semelhantes de algum modo com isso. Negros e brancos, ainda existe isso. Nos Estados Unidos existem igrejas de negros e igrejas de branco. No Brasil existem algumas coisas. Nós já temos igreja de judeu. Eles são tão fechados que fizeram a Bíblia só para eles. Eu tenho a Bíblia judaica lá em casa. Se a gente não conhece um pouquinho de hebraico, a gente não lê aquele negócio. Eles transliteraram várias palavras, fica difícil ler. É uma coisa do tipo, não é para todo mundo, é só para a gente. Eu conheci uma igreja aqui em São Luís, que minha esposa trabalhava uma vez numa congregação no Araçagi, eu era batista na época, e ela tentou o apoio de uma igreja que tinha um pouco mais de recurso. E foi procurar uma igreja que sabia, aqui da capital, que tinha interesse de abrir uma congregação no Araçagi. E foi lá conversar com eles. Quando ela disse que o trabalho era na parte pobre, na comunidade de pescadores, então o líder da igreja disse: eu sinto muito porque a gente não tem interesse em ajudar nesse trabalho, porque esse não é o público-alvo da nossa igreja. O nosso público é classe média alta. Não tem sentido isso. O Evangelho tem que ser pregado exatamente porque ele cria de pessoas distintas, dos mais diversos panos de fundos culturais, um único povo que anda harmoniosamente. A igreja é um milagre do Evangelho. É por isso que a gente prega. A gente ensina, a gente orienta. Paulo diz: é por isso que eu prego. E isso aconteceu em Colossos. E isso pode acontecer hoje. Uma das grandes glórias do Evangelho é que ele traz pessoas que são diferentes umas das outras e as une. E elas são chamadas e chamam de irmãos. Não é assim com a gente? Se não fosse o Evangelho, nós não conviveríamos. Nós não nos conheceríamos, nós não andaríamos juntos, Principalmente para alguns aqui que torcem para o Palmeiras, Rafael?
a gente brigaria por time. A gente brigaria ou a gente não gostaria um do outro por causa da classe e do status social. Por que o púlpito deve ser centrado na pregação do Evangelho? Porque o milagre que cria a igreja surge na pregação da palavra de Deus. A igreja é um milagre sustentado pela pregação do Evangelho. Pregamos o Evangelho. E mais, veja que Paulo não prega apenas para levar pessoas a Cristo e reuni-las no corpo. Veja o verso 28, que diz aí: o qual, Cristo, a pessoa de Jesus, nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo. O alvo de Paulo não é apenas apresentar a Cristo, o alvo não é nada menos do que apresentar a Cristo um grupo de cristãos completos, maduros, crescidos. Ele não está simplesmente dizendo, minha tarefa é pregar o Evangelho para que pessoas entreguem sua vida a Jesus Cristo. É isso também, porque ele diz, nós pregamos, porque o Evangelho, ele anuncia a reconciliação de pessoas com Deus e umas com as outras. Essa é a nossa pregação. Mas ele está dizendo, não é apenas isso. Veja que ele diz que ele continua pregando o Evangelho. Verso 28, ele diz, o qual, ou seja, Jesus, anunciamos, ele continua pregando o Evangelho. Ele prega o Evangelho para descrentes, para que os descrentes se convertam. É sua tarefa como pastor, é a nossa tarefa como pastores, pregar o Evangelho do púlpito, ensinar consistentemente a verdade do Evangelho. Porque com o Evangelho nós alcançamos dois grupos. Ao evangelizar do púlpito, que é pregar o Evangelho, nós alcançamos os perdidos e levamos eles a Cristo, mas também alcançamos os salvos e os fazemos amadurecer. É isso que Paulo está dizendo, o qual anunciamos. Sua grande alegria é apresentar a Cristo crentes que tenham alcançado o máximo potencial. É isso que ele diz aqui. Aliás, ele diz isso em outros lugares. Em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, ele diz, pois a nossa esperança e a nossa alegria, a nossa coroa, da qual nos regozijamos diante do Senhor Jesus Cristo, na sua vinda são vocês. São vocês, não são vocês? Pois vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Em 1 Tessalonicenses 5,23 ele diz, agora o meu desejo é esse, que o Deus de paz, Ele mesmo santifique vocês completamente e possa aperfeiçoar completamente o espírito, a alma e o corpo de vocês, mantendo-os imaculados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo como pastores. Por que do púlpito nós insistimos em falar de Jesus e evangelizar do púlpito? Porque para muitas pessoas, evangelho é apenas a mensagem para quem não é crente. É o ABC da fé. Mas para a Bíblia, o evangelho é, como diz o pastor Tim Keller, o A a Z da Bíblia. Se você pegar as instruções paulinas, por exemplo, tudo flui da verdade do evangelho. Por exemplo, como é que você deve tratar a sua esposa? Amá-la como Cristo amou a igreja. Por que você não deve falar mal e difamar autoridades? Tito capítulo 3. Porque vocês estavam perdidos, mas a bondade de Deus alcançou vocês, regenerou vocês e fez de vocês herdeiros do reino. O tempo inteiro, ele pega o evangelho e aplica para a vida das pessoas. O evangelho não apenas leva pessoas a Cristo, o evangelho leva a maturidade em Cristo Jesus. E Paulo pretendia trazer os crentes a essa maturidade de acordo com o verso 28. E ele fazia isso de três maneiras. Ele dizia, nós o anunciamos, nós o alertamos vocês e ensinamos vocês. Ele proclamava Cristo, o proclamamos, o anunciamos, o qual anunciamos. Cristo era o início e o fim da sua mensagem. Como George Whitefield disse, outros homens podem pregar o evangelho melhor do que eu, mas nenhum homem pode pregar um melhor evangelho. Quando a pregação de Cristo, quando Cristo é pregado, isso traz pessoas à conversão. Paulo gastou tempo alertando as pessoas que se converteram, e ele diz aqui, admoestando ou advertindo, que significa que ele corrige e admoesta essas pessoas a partir do evangelho. Não era uma tarefa tão fácil, mas ele fazia isso. E ele trabalhava pregando o evangelho. E ele gastava tempo alertando-os, exortando-os e corrigindo o seu comportamento à luz da palavra de Deus. E por fim ele ensinava a todos
Aliás, a expressão todos, aqui no verso 28, é muito enfático, aparece 3 vezes. Paulo proclamava Cristo, alertava, ensinava a todos, porque ele verdadeiramente cria que Cristo era para todas as pessoas, e ele viu grande potencial em cada alma que ele tocava, e ele pregava, insistia, anunciava. Então, por que isso é importante para mim e para vocês? Para mim como pastor, para os pregadores aqui. O evangelho precisa ser pregado do púlpito constantemente. Ele precisa ser anunciado em toda a sua beleza, para que a igreja seja mantida e amadurecida. O que ele usa para fazer essa igreja sólida, firme, crescente, madura, é a mesma verdade que levou vocês, cada um de nós aqui, a nos encontrarmos com Jesus Cristo. O evangelho converte vidas, o evangelho sustenta vidas, o evangelho amadurece vidas. Por fim, como é que eu devo fazer isso então? A atitude, a mensagem, mas veja lá no final, verso 29, a energia. Ele diz assim: para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Essa verdade, a verdade aqui, meus irmãos, é que ninguém pode esperar ter um ministério autenticamente bíblico sem um trabalho duro. Pregar é algo trabalhoso. Quem acha que pregar não dá trabalho, nunca pregou. Nunca pregou. É difícil, é complicado. A linguagem que Paulo usa aqui nesse verso é brutalmente convincente. A palavra traduzida aqui por afadigar era uma palavra usada para a tarefa que deixava alguém profundamente fraco e exausto. Esse é o sentido da palavra, denota exaustão. Enquanto a segunda palavra, esforçando-me, é mais forte do que a palavra exaustão. Era uma palavra grega da qual vem a nossa palavra agonia, que era usada para agonizar, para o agonizar de um atleta em um evento, em uma corrida ou em uma luta, aquela força agonizante que ele exercia. As palavras juntas descrevem a incrível energia que o apóstolo Paulo usava em seu ministério. Ele batalhava, ele agonizava, ele se afadigava até a exaustão. É isso que ele fazia. Ele estava extenuado para fazer o quê? Para levar todas as pessoas completas em Cristo. Aliás, Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 2,9, quando ele diz: pois vocês lembram, irmãos, o labor e a fadiga que eu trabalhei, meu labor e fadiga entre vocês. Nós trabalhamos dia e noite para que não fôssemos pesados a nenhum de vocês, enquanto pregamos o evangelho a vocês, o evangelho de Deus. Às vezes é dito, meus irmãos, que quando tudo é dito e feito, não há mais a ser dito nem feito. Mas não deve ser dessa forma. Há muito trabalho a fazer e pregar o evangelho requer esforço. Lutero trabalhou muitos dias, de acordo com os seus biógrafos, a ponto dele adoecer na cama. Moody, por exemplo, um dia, fazendo sua oração final da noite, em uma ocasião ele simplesmente rolou na cama e disse: Senhor, eu estou muito cansado, amém. John Wesley, por exemplo, rodou milhas e milhas para pregar o evangelho e às vezes pregava 3 sermões por dia. Alexander McLaren também disse que ele passava o dia inteiro em seu escritório, orando, intercedendo, preparando sermões enquanto pregava quase todos os dias. Campbell Morgan, por exemplo, disse que ele sempre tinha as notícias do jornal em sua mão para lembrar de que ele era um ministro que precisava trabalhar todos os dias. O que é verdade, a verdade do ministério é a verdade de todos os homens que carregam o nome de Jesus Cristo. Nós temos começado a tocar no grande negócio da salvação quando nós lembramos que devemos resgatar os que estão perecendo e cuidar daqueles que estão morrendo. E nós não temos começado ainda a entrar no trabalho de evangelização, de evangelizar a cidade ou o mundo, até que nós coloquemos a nossa vida nisso. E nós devemos colocar todo o esforço físico, inspirado pela nossa devoção a Deus. Paulo diz: eu fazia isso. O ministério dele deveria dirigir todos os nossos ministérios. Nós nunca teremos um ministério autêntico, a menos
que trabalhemos duro até o ponto de exaustão. E quem é esposa de pastor aqui sabe do que a gente está falando. Agora, a força não vem daí. Veja o final. Segundo, a sua eficácia que opera eficiente em mim. Ou segundo, o poder que capacita. Porque a palavra eficácia significa um poder que habilita, que dá capacidade. E ele diz que esse poder que dá capacidade opera nele eficientemente, ou seja, de fato opera com eficácia. E veja, ele diz não operará, nem diz operou, ele usa o tempo verbal presente, ele diz opera o tempo inteiro. A ideia é de que à medida em que você se esforça e se afadiga no ministério da pregação, um poder está operando em você. Há uma força que faz com que tudo o que você faça seja eficaz. Há um poder que dá forças, que te faz manter firme até o final, que te faz resistir à luta, à batalha, às tribulações, às angústias. Há um poder, porque não se explica o ministério pastoral genuíno, dedicado, fervoroso, senão o poder de Deus. O poder de Deus opera. Enquanto aquele que é fiel prega consistentemente e fielmente. O pastor R.C. Sproul estava certo, meus irmãos. O ministério do Evangelho é a coisa mais gloriosa que existe. Mas nós não temos que ser como um apóstolo, ou um reformador, ou um pregador para fazer isso. Alguns anos atrás, uma mulher africana tornou-se cristã. E preenchida com gratidão, ela decidiu fazer alguma coisa para Cristo. Só que ela era cega. E ela não era educada também. Ela não tinha aprendido na escola. E ela tinha 70 anos de idade. Então o que ela fez? Ela veio até um missionário, pegou a sua Bíblia em francês e pediu que ele sublinhasse João 3,16 e colocasse em verde. E o missionário ficou sem saber o que ela queria, foi lá e marcou a Bíblia dela. E ela ficou na frente de uma escola. E toda tarde ela ficava lá enquanto os garotos saíam. E quando então os garotos saíam, ela chamava um garoto e perguntava, você sabe francês? Aí o jovem dizia, sei. Então, por favor, leia para mim isso aqui. O que está escrito aqui nessa linha vermelha? Quando o garoto lia, ela perguntava, e você sabe o que significa isso? E ele dizia não. E ela começava a pregar o Evangelho. Ela explicava quem era Jesus. Ela dizia para ele o que Jesus fez. Você sabe o que aconteceu? O missionário diz que por cerca de... com os anos, cerca de 20 jovens, mais de 20 jovens, tornaram-se pastores por causa do trabalho dessa senhora. Ela levou pessoas a Cristo com muito menos do que todos nós aqui temos. Mas por que ela entendia isso? Por que ela fez isso? Ela entendia que pregar o Evangelho é a mais honrosa tarefa que há. Vai ter sofrimento? Vai. Mas quão bom é você pegar alguém, levar a Cristo e ajudá-lo a amadurecer na fé. E quão maravilhoso é saber que cada esforço que você faz, o poder de Deus opera em você. Que Deus nos ajude. Ela tinha uma atitude ministerial, ela tinha uma mensagem e ela tinha energia. E ela fez. Vai e faça a mesma coisa. Que Deus nos abençoe em graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. E talvez você tenha sido um pouco desafiado com o que você ouviu hoje. O que você viu no primeiro tempo, né, sobre a necessidade de fazer discípulos. São Luís precisa de discipuladores. Há muita gente sem Cristo e você tem Cristo. Talvez você diga, eu não sei muita coisa, pastor. Veja, essa mulher não sabia nem ler. Bastou um versículo em vermelho para que ela pudesse compartilhar o Evangelho. Talvez você foi desafiado a fazer isso. Então coloque diante de Deus o seu coração e diga, Senhor, eu quero de fato fazer isso. Dá-me meios, me dá sabedoria, discernimento, eu quero servir a minha igreja pregando o Evangelho. Talvez você aqui esteja sendo desafiado ao chamado ministerial mesmo, ser pastor. E que bom que você ouve uma mensagem que diz que pastorado tem sofrimento, porque aí você não entra naquela coisa romântica de que o ministério pastoral é pregar em grandes conferências e coisas desse tipo. É pastorear pessoas,
levá-las a Cristo e levá-las a amadurecer em Jesus. Se esse é o seu chamado, se você entende que Deus te chama para isso, coloque seu coração diante dele e peça a ele graça, força e sabedoria para cumprir o chamado. Talvez você não seja pastor, não tenha chamado ou coisa desse tipo, mas conhece o seu pastor, sabe as lutas que ele passa, sabe as angústias da alma que ele sofre, sabe como a família dele também está ali, sofrendo junto com ele. Talvez seja a hora de vocês se comprometerem a ajudá-lo e orar mais por ele. Saber que ele tem uma tarefa difícil, mas que o poder de Deus está operando nele. Ore por ele, interceda. E ao invés de apenas vê-lo trabalhar junto com poucos irmãos da igreja, coloque-se ao lado dele para dizer: pastor, eu estou aqui para ajudá-lo. Em que eu posso servir? Eu quero servir o Senhor Jesus. E não importa que angústias e sofrimento você possa passar por isso. Lembre-se, você sofre juntamente com Jesus Cristo. Baixe sua cabeça e ore a Deus. E peça que Ele te ajude nisso. Ó Pai, obrigado por essa noite, por essa igreja e pelo serviço que os Teus filhos têm prestado à nossa cidade, à nossa igreja. Em nos desafiar, Deus Pai, a pregação do Evangelho com eficácia e com cuidado, com carinho, com esforço. Que o Senhor fale ao coração de cada um, que durante esses 3 dias estarão ouvindo a Tua palavra. Que aqueles que o Senhor quer que se envolvam mais ativamente no ministério, sejam aqui despertados e desafiados a se envolver com isso. Que aqueles que já estão envolvidos possam ser fortalecidos e animados. Que a igreja como um todo possa olhar para si e para o seu serviço e confiar no poder que o Senhor tem e no Evangelho que o Senhor nos deu. Que haja um despertamento em nosso meio. Que nossa igreja seja mais evangelizadora, discipuladora, mais envolvida com missões, que esteja mais simpática ao ministério pastoral, dos missionários, dos presbíteros, dos pregadores, desejando vê-los avançar em sua tarefa. Mas, acima de tudo, Pai, que o Teu Evangelho seja pregado com fidelidade dos púlpitos, em que desses púlpitos pessoas sejam evangelizadas e a igreja amadurecida para a Tua glória. Faz o Teu povo crescer, converte o Teu povo, os Teus eleitos, faz com que a igreja cresça para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.